cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos seguir essa saga de corações que foram transformados pela fé e pela palavra. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus 26, do versículo 69 até o 75. Quantos acharam que o amém? Amém. Bom, Mateus 26, 69 diz assim: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e disse: Mas você também estava com Jesus de Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro veio-se por outra empregada e disse aos que estavam por ali: Este também estava com Jesus na Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a preguejar e jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante Galo cantou. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse: E antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, o contexto desse versículo é a prisão de Jesus. Enquanto ele estava no sinédrio, Pedro estava sentado lá fora no pátio. Até que ele foi avistado por um empregado. Reconheceu quem ele era: alguém que comia com Jesus, alguém que andava com Jesus, alguém que realizava milagres com Jesus, alguém que até andou sobre as águas com Jesus, agora negando a Jesus. E depois disso, outra pessoa reconheceu ele e ele negou a Jesus de novo. E isso se repetiu de novo. Bom, a mensagem que a Bíblia nos traz aqui, a mensagem que a Bíblia nos deixa nesse versículo é que mesmo aqueles que estão na igreja, na liderança, aqueles que andam como Jesus andou, eles têm que vigiar todos os dias, porque o nosso coração ele é falho. Pedro, ele andava com Jesus, mas mesmo assim, ele não tinha a verdadeira transformação da parte de Deus. Seu coração ainda era fraco, e quando ele foi submetido à pressão, ele mostrou essa fraqueza diante de todos que estavam no céu. Mas agora vamos pegar e abrir uma Bíblia em Atos 5, do versículo 14 ao 16, e a gente vai encontrar assim: E aumentavam sempre mais o número de crentes do Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e marcas, para que, ao passar Pedro, ao menos as suas sombras se projetasse sobre alguns deles. E vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Bom, a gente vê que a verdadeira transformação na vida do apóstolo Pedro, a ponto de sua intimidade com Deus era tão grande que a sombra dele projetava sobre os enfermos e eles eram curados. As pessoas traziam outras pessoas que sofriam de espíritos malignos, pessoas que eram libertas pelos seus pecados apenas porque a fé de Pedro e o Espírito Santo atuava nele de uma maneira tão grande que ele curava as pessoas até mesmo sem ele saber. Alguém que antes andava com Cristo e enquanto Cristo estava vivo do lado dele, ele negou a Jesus. Agora, na falta de Cristo, na ausência de Cristo, ele tem uma fé tremenda capaz de curar pessoas que ele nem sabe que estão sendo curadas. Então, a gente tem que lembrar que Deus ele não mudou, o Espírito Santo ele não mudou. Assim como ele fazia antigamente, ele ainda pode transformar corações. Deus, o Espírito Santo ele é capaz de transformar nosso coração para que nós possamos ser capazes de transformar o coração de quem está à nossa volta. Eu agradeço a oportunidade.